Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e nesse momento eu gostaria de conversar com você a respeito dos conceitos gerais de epidemiologia. Vamos lá? Então nós vamos começar o nosso estudo analisando o conceito geral de epidemiologia, bem como suas principais aplicações. Então, epidemiologia é o ramo da medicina que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção. Em outras palavras, epidemiologia é o ramo da medicina que vai estudar as formas pelas quais uma doença se espalha, como ela surge, o que a causa e principalmente como preveni-la. Desta maneira, a epidemiologia se dedica essencialmente à manutenção da saúde de uma população e aos motivos que levam ao adoecimento dessa população. Sendo assim, epidemiologia é uma ciência fundamental para a saúde pública e, além disso, é essencial no mapeamento de doenças. Afinal, a epidemiologia foca, como eu disse antes, no processo de adoecimento da população e como esse processo se dá. Um outro fato interessante a respeito da epidemiologia é que, na maioria das vezes, ocorrem grandes atrasos entre as descobertas epidemiológicas e sua aplicação na população. Pensando especificamente no caso da Covid-19, o que eu estou dizendo é: apesar de estar havendo notícias de que vai surgir uma vacina em breve, nada indica que, uma vez tendo esta vacina, a população terá acesso imediato a ela. Há um espaçamento entre a descoberta que é feita e o momento em que ela se torna efetiva na população. A palavra epidemiologia vem do grego epi, sobre, demo, povo, logos, estudos. Então é um estudo sobre o povo. Tem um motivo histórico para isso, mas nós veremos mais adiante, nós veremos num momento mais oportuno. É um estudo sobre o que afeta a uma população. Então, ao tratarmos de epidemiologia, nós estamos tratando especificamente daquilo que afeta a população. Ela congrega métodos de estatística, ciências biológicas e ciências sociais. Portanto, a epidemiologia é considerada uma ciência interdisciplinar. Além disso, ela tem como princípio básico o atendimento de que os eventos relacionados à saúde, como doenças, seus determinantes e o uso de serviços de saúde, não se distribuem ao acaso entre as pessoas. Em outras palavras, a epidemiologia parte do princípio de que tudo aquilo que está relacionado à saúde de uma população pode ser mensurado de alguma maneira, pode ser mensurado através de um padrão. E, portanto, tudo pode ser feito de uma maneira planejada. Os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas não se distribuem igualmente na população. A epidemiologia parte também do princípio de que os fatores que vão influenciar o estado de saúde das pessoas não se distribuem igualmente na população. Portanto, acometem mais alguns grupos do que outros. A epidemiologia parte do seguinte princípio: se você tem uma doença, essa doença necessariamente não afeta todas as pessoas da mesma forma. Ela pode afetar um determinado grupo mais do que outro grupo. E o que esse grupo que é mais afetado tem em comum pode ser um fator geográfico, ou seja, eles moram numa mesma localidade ou trabalham no mesmo local. Pode ser um fator etário, pode ser uma questão de gênero. Em outras palavras, a epidemiologia parte do pressuposto que as doenças podem estar atreladas a elementos que são comuns somente a uma parte da população e não necessariamente atinge a população como um todo.
A distribuição das doenças na população, ela é influenciada pelos aspectos biológicos dos indivíduos, pelos aspectos socioculturais e econômicos da sua comunidade e pelos aspectos ambientais do seu entorno, fazendo com que um processo saúde-doença se manifeste de forma diferenciada entre as populações. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos estudando as doenças, a sua propagação e o efeito, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro é onde essa doença se manifestou, se ela afeta um grupo mais especificamente do que outro, se ela tem algum fator preponderante em uma determinada região, se ela está vinculada a uma questão cultural. Por exemplo, você pode ter uma doença que está atrelada à carne de porco e numa determinada região é costume comer-se muita carne de porco. Então entende-se que esta região em particular estaria mais suscetível a essa doença. Quando nós estamos abordando doenças e sua distribuição entre a população, necessariamente ela não se distribui de maneira igual. E, portanto, você pode ter doenças que afetam muito mais algumas pessoas do que outras. Bom, eu citei o processo saúde-doença e não expliquei o que significa isso. Então, o que nós entendemos por processo saúde-doença? Processo saúde-doença é um termo utilizado para definir todas as variáveis envolvidas no estado de saúde e doença de um indivíduo ou uma população, levando-se em conta que ambos os estados estão interligados e que são consequências dos mesmos fatores. Ou seja, processo saúde-doença é o processo que define a forma de adoecimento de uma população e a sua posterior recuperação. Então, quando eu estou estudando por quais mecanismos uma pessoa adoece, e uma vez adquirida uma determinada doença, por quais formas essa pessoa se cura, essa pessoa obtém a cura, então este processo é o que eu chamo de processo saúde-doença. Perceba que até aqui eu não defini o que é saúde e tampouco defini o que é doença. Mas o processo saúde-doença é a maneira pela qual uma pessoa passa de saudável para doente e de doente para saudável. Então, o que vem a ser saúde? Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E aí a primeira pergunta que é feita é: bom, mas se a pessoa não está saudável, então isso não significa obrigatoriamente que ela está doente? E a resposta é não. Porque perceba que saúde está atrelado também ao bem-estar social. Então veja o seguinte, um indivíduo, ele pode não ter sintoma nenhum de doença, ele pode não estar carregando vírus nenhum no corpo, ele pode ser portador de absolutamente nada. Mas se ele mora num local insalubre, numa vizinhança muito barulhenta, se ele tem dificuldade de acesso ao sistema de saúde, ele não está com seu bem-estar social e, portanto, ele não é considerado saudável. Então precisa ficar muito claro, o conceito de saúde está atrelado obrigatoriamente também ao bem-estar social. Então não é estar bem fisicamente, não é somente estar bem mentalmente. Ele tem que estar bem do ponto de vista social. Bem, essa definição evidentemente carrega um monte de críticas ao longo da história. Alguns pesquisadores dizem que ela é utópica e que ela é impossível de ser mensurada por depender do contexto cultural. Porque, veja, no momento que nós estamos falando que um indivíduo saudável é um indivíduo que está socialmente bem, a pergunta que se faz é: como é que eu caracterizo alguém que está socialmente bem? Porque, veja, o bem-estar social, ele também está atrelado a um componente cultural. Depende do que aquela localidade, aquela região em que o indivíduo está, considera estar bem do ponto de vista social. Perceba que se você está falando de uma localidade que está lá na zona rural, o bem-estar social pode ser com um cara que tem um sítio e que está afastado da cidade, mesmo que ele não tenha mecanismos de sair de lá com facilidade.
Já para quem está na cidade, estar bem socialmente pode significar ter acesso a lazer. Então perceba que essa questão do bem-estar social depende muito de onde você está. E por isso que uma das críticas que se faz a essa definição que a OMS usa até hoje é que mensurar quando uma pessoa está saudável, considerando o contexto social, é algo que pode ser impossível. Entretanto, até hoje, esta definição é utilizada. Bom, mas se saúde é algo que engloba o bem-estar físico, mental e social, então o que a gente chama de doença? Doença é qualquer mudança desfavorável em saúde, incluindo os acidentes e as doenças mentais. Em outras palavras, toda vez que um indivíduo sofre uma mudança que é desfavorável na sua própria saúde, nós dizemos que ele está doente. Isso inclui acidentes, porque afinal, quando alguém se acidenta, significa que a saúde dele mudou negativamente. Então, do ponto de vista epidemiológico, nós dizemos também que ele sofreu uma doença. Um outro fator que é importante que nós registremos é que o alvo de um estudo epidemiológico é sempre uma população humana, que pode ser definida por termos geográficos ou outros termos quaisquer. Então, quando eu estou falando de estudo epidemiológico, eu estou me referindo sempre ao ser humano. Pode ser uma população ou um pedaço dessa população. Eu posso trabalhar com todas as pessoas numa localidade, como eu posso trabalhar com um subconjunto dessas pessoas. Por exemplo, eu posso considerar um estudo epidemiológico sobre a cidade inteira de Teófilo Otoni, onde eu moro, mas também posso considerar um estudo epidemiológico somente sobre um bairro, ou sobre as pessoas que desempenham uma determinada função específica. Bom, uma vez que entendemos o que é epidemiologia no sentido mais amplo, eu gostaria de trabalhar com alguns termos que são bastante específicos desta área. Então, o primeiro termo que eu quero apresentar é estudo. Então, o que é estudo? O estudo inclui a vigilância, a observação, testes de hipóteses e pesquisas que podem ser feitas do ponto de vista analítico como do ponto de vista do experimento. Então, toda vez que eu estou vigiando uma população, observando, fazendo experimentos, neste momento eu estou fazendo um estudo. O segundo termo que eu quero deixar mais claro é o que eu entendo por distribuição. Então, a distribuição refere-se à análise quanto ao tempo, pessoas, lugares e grupos de indivíduos afetados. Então, toda vez que eu faço uma análise de uma doença que considera uma temporalidade, ou que considera um grupo específico de pessoas, ou que considera uma região específica, ou mesmo um grupo de indivíduos que somente eles foram afetados, neste momento eu estou estudando uma distribuição. O terceiro termo que eu quero apresentar é determinante. Determinante é qualquer fator que afeta o estado de saúde. Pode ser fator biológico, químico, físico, social, cultural, econômico, genético, comportamental, ou seja, qualquer coisa que afete o estado de saúde, eu vou chamar de determinante. Um determinante de saúde neste caso. Um outro termo que também utilizamos cotidianamente em epidemiologia é o que a gente chama de estado ou evento relacionado à saúde. Então, nós entendemos por estado de saúde tudo aquilo que está relacionado a uma mudança na saúde de um indivíduo e de uma população. E isso pode ser considerado mudanças positivas ou mudanças negativas. Então, se nós consideramos doenças, causas de óbitos, hábitos comportamentais, os aspectos positivos em saúde, como bem-estar, felicidade, uma reação à medida preventiva, a oferta do serviço de saúde, ou seja, tudo aquilo que interfere diretamente na saúde de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Esses fatores nós chamamos de estados ou eventos relacionados à saúde. Além disso, um outro termo bastante interessante é a população, e neste caso entendemos população como conjunto de indivíduos com uma característica específica.
Por exemplo, crianças menores de 5 anos, mulheres acima de 60, homens acima de 65 anos, pessoas que estão na faixa etária de 10 a 30 anos, ou seja, é um conjunto de indivíduos que tem um elemento em comum. E por fim, um último termo interessante na epidemiologia é o que definimos como aplicação na prevenção e controle. É uma ação cujo objetivo é promover, proteger e restaurar a saúde. Então esses termos são fundamentais quando nós estamos falando de epidemiologia e eles são amplamente utilizados em qualquer estudo epidemiológico. A epidemiologia ainda está relacionada diretamente a questões de saúde pública. Então, toda vez que nós fazemos um estudo epidemiológico, nós estamos tratando diretamente da saúde pública, da saúde de uma população. Então isso precisa ficar bem claro. Epidemiologia se refere a questões de saúde pública. É por isso que a epidemiologia está alocada na área de ciências da saúde, na área de saúde pública especificamente. Bom, isso posto, eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho quais seriam então as áreas de atuação da epidemiologia. Uma primeira função da epidemiologia é descrever as condições de saúde de uma população por meio da construção de indicadores de saúde. Por exemplo, se eu descrevo a taxa de mortalidade, a taxa de incidência, a taxa de letalidade de uma doença, eu estou criando um índice, eu estou tentando mensurar de alguma forma a condição de saúde de um indivíduo ou de uma população. Além disso, uma outra área de atuação da epidemiologia é investigar fatores determinantes da situação de saúde. Por exemplo, quando eu investigo a causa de uma doença, quando eu investigo quais fatores tornam os seres humanos mais suscetíveis a uma doença, que é o que chamamos de fator de risco. Quando eu faço essa investigação, eu também estou atuando dentro da epidemiologia. Por fim, um outro aspecto importante dentro da epidemiologia, que também configura área de atuação, é a avaliação do impacto das ações para alterar a situação da saúde. Em outras palavras, toda vez que eu estou avaliando se uma medida tomada por um agente público, por exemplo, foi eficiente ou não, eu também estou atuando dentro da epidemiologia. Essa também é uma área de atuação da epidemiologia. Como exemplo, se eu estou avaliando o saneamento básico para diminuir as infecções por parasitas em uma comunidade, eu estou fazendo uma análise ou um estudo epidemiológico. Bom, isto posto, eu gostaria também de mostrar algumas aplicações da epidemiologia. Nós temos a epidemiologia clínica, epidemiologia investigativa, epidemiologia nutricional, epidemiologia de campo e epidemiologia descritiva. Eu gostaria nesse momento de apresentar brevemente do que se trata cada uma desses ramos da epidemiologia. Bem, o primeiro que nós vamos tratar é a epidemiologia clínica. Então, a epidemiologia clínica, ela trata do diagnóstico, prognóstico e terapêutica da doença, ou seja, de como você identifica uma doença, uma vez identificada, de como ela varia, de como ela evolui, e, uma vez considerando essa evolução, qual o tratamento mais adequado para evitar esta evolução. Então, para ser compreendida, aprendida e exercita, ela necessita de um referencial progressivamente mais absoluto, a que podemos operacionalmente chamar causa e processo de causalidade. Em outras palavras, para que nós possamos trabalhar com epidemiologia clínica, nós precisamos necessariamente compreender o que causa uma doença e também quais são os elementos que fazem com que essa doença evolua. As raízes da epidemiologia clínica são muito antigas, porque existem estudos que mostram que há mais de 2000 anos os médicos buscam entender como diagnosticar determinadas doenças,
como tratar essas doenças e, mais ainda, compreender como elas evoluem. E o principal da epidemiologia clínica é entender como a doença evolui. Porque se você consegue entender como uma determinada doença evolui, você consegue também entender quanto tempo você tem para fazer um tratamento efetivo. É por isso que a epidemiologia clínica se preocupa principalmente com a evolução das doenças. A epidemiologia clínica, enquanto ramo da epidemiologia, ela não se desenvolveu de maneira tão rápida quanto outras disciplinas médicas, assim como a fisiologia ou a patologia. E uma das razões está relacionada com o fato de que, enquanto a patologia só se preocupa com o que causa a doença, a epidemiologia clínica se preocupa com o tratamento. E muitas vezes os cientistas descobrem o que causa uma doença, mas não conseguem compreender como tratá-la. O exemplo atual é a Covid-19. As pessoas sabem o que causa a Covid-19, as pessoas sabem como os infectados podem evoluir, mas até o presente momento, os cientistas não têm um tratamento para essa doença. Portanto, eu posso dizer que a epidemiologia clínica no tocante à Covid-19 ainda não está adequada. Você não consegue ter um estudo epidemiológico completo a respeito dessa doença ainda. Então, a epidemiologia clínica, resumidamente, ela tem como principal objetivo auxiliar o médico no manejo com o doente, no tratamento com o doente. E por isso que ela foca em diagnosticar, ou seja, identificar o que causa uma doença, verificar como essa doença evolui e, principalmente, adequar o melhor tratamento para aquela doença que foi identificada. O segundo ramo da epidemiologia que nós vamos ver é a epidemiologia investigativa. E o que se entende por isso? Epidemiologia investigativa é um trabalho de campo realizado a partir dos casos notificados, declarados ou suspeitos e seus contatos, que tem por principais objetivos: primeiro, identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco, bem como confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. Então, a epidemiologia investigativa, ela tem como principal objetivo determinar a fonte de infecção de uma doença, como ela é transmitida e quem está mais suscetível a ela. Desta forma, o que se pretende é construir ações de prevenção a fim de controlar e impedir a ocorrência de novos casos. As investigações epidemiológicas de campo iniciam-se com frequência sem hipótese clara. Em outras palavras, quando você está indo investigar o que causa uma doença, num primeiro momento você não sabe o que é a causa. É justamente por isso que você sai a campo para investigar. Assim, um fator que é importante dentro da epidemiologia investigativa é o tempo. Muitas vezes você está lidando com uma doença que está causando um grande estrago num curto espaço de tempo, e aí você precisa restringir a coleta de dados e agilizar sua análise, a fim de que você possa então desenvolver ações imediatas. É essencialmente o que costuma acontecer em pandemias. As pessoas ficam doentes, não se sabe o que está causando essa doença, mas percebe-se que a enfermidade evolui muito rapidamente, e nesse sentido você tem que ser bastante ágil para tentar controlar o número de casos, a fim de que as pessoas não fiquem doentes de número muito grande, o que poderia causar um colapso no sistema de saúde, mas também que o número de mortes seja o menor possível. Os fundamentos da epidemiologia investigativa se assentam em 4 fatores fundamentais: a determinação da assistência médica ao paciente, para verificar de que forma você vai tratá-lo, a qualidade da assistência, se ela é feita em tempo hábil ou não, e qual é o tempo que você tem para tratar alguém. A proteção individual, em outras palavras, quando você tem um infectado, como você lida com ele, se você vai colocá-lo em isolamento ou não. E principalmente a proteção da população, a fim de interromper a transmissão, a fim de interromper a cadeia de adoecimento.
E esses fundamentos, em particular, eles são aplicados tanto para o esclarecimento da ocorrência de poucos casos, como quanto de surtos epidêmicos. Um outro ramo da epidemiologia que é interessante é o que se chama de epidemiologia nutricional. E neste caso, este ramo epidemiológico destaca a importância de adotar uma metodologia adequada para avaliar uma dieta com instrumentos validados a fim de investigar qual é a relação que tem entre dieta e doença. Por exemplo, se nós consideramos a obesidade, que é uma doença, a epidemiologia nutricional tenta investigar, então, quais alimentos levam a esta enfermidade. E o objetivo principal da epidemiologia nutricional é orientar os setores de saúde pública no sentido de influenciar a ingestão de alimentos por parte da população. Então perceba, quando nós estamos trabalhando dentro da epidemiologia nutricional, ela objetiva fundamentalmente, primeiro, orientar todos os setores de saúde pública, a fim de que estes possam influenciar a ingestão de alimentos, o consumo alimentar por parte da população. Contudo, este ramo sofre inúmeras críticas de pesquisadores por causa de estudos que são controversos. Um exemplo clássico disso é o consumo de ovo. Até um passado não muito recente, os médicos diziam que você não podia consumir ovo porque isso aumentava o seu colesterol e que você precisava ter muito cuidado com o consumo excessivo de ovos, principalmente no tocante à gema. Posteriormente, descobriu-se que o ovo é necessário para a manutenção de massa magra. Então, para quem está desejando emagrecer, o consumo de ovos de maneira adequada é importante. Ao fazer isso, você tem uma controvérsia, porque de um lado você está dizendo para as pessoas não comam ovos porque eles fazem mal, mas depois você está dizendo que eles fazem bem. Então, o que você faz com essas pessoas que foram orientadas a não ingerir um produto que faz bem? É com esse tipo de conflito ético que a epidemiologia nutricional muitas vezes se depara. Ela está voltada para a associação entre morbidades e deficiências nutricionais, tenta estudar o efeito da dieta em doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, por exemplo. Ela também estuda o efeito da alimentação para a ocorrência de determinadas doenças. É o caso das pessoas que podem desenvolver algum tipo de alergia alimentar. A epidemiologia nutricional ela só passa a ganhar este nome na primeira metade do século XX com o estudo do efeito do flúor na água potável para o combate de cáries. Contudo, é necessário lembrar que o primeiro estudo epidemiológico do ponto de vista nutricional ocorreu no século XVIII num navio. Mas ela só ganha este nome a partir do estudo do flúor em água potável. Antes disso, então, havia estudos voltados muito mais para efeitos sociais do que nutricionais. Mas todos eles fazem parte do que eu chamo de epidemiologia nutricional. É que, no princípio, as pessoas atrelavam a deficiência de nutrientes ao fato de elas serem pobres. Ainda hoje se faz isso. Mas, originalmente, os primeiros estudos eles só iam nessa perspectiva. Hoje você pode amplificar isso. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que necessariamente não está numa situação de miséria, mas ela é obesa. E a obesidade é uma doença. E aí você investiga por que isso acontece. Ainda há aquilo que nós chamamos de epidemiologia de campo. E o que se entende por essa área? Bom, a epidemiologia de campo, ela busca identificar as possíveis razões pelas quais as medidas de controle de doenças postas em andamento não estão sendo efetivas. Ou seja, quando eu estou tentando determinar o porquê de uma medida de controle não funcionar, nesse momento eu estou fazendo epidemiologia de campo. A epidemiologia de campo e seus resultados podem pôr em dúvida o conhecimento ou a crença percebida sobre o problema e levar a situações potencialmente controversas no nível local. Por exemplo, se você pega a Covid-19 e vai estudar uma cidade como Ladainha,
Ladainha, até a data de hoje, 9 de julho de 2020, tem registrados na Secretaria Estadual de Saúde 8 casos. Então, se eu paro para observar a evolução da Covid-19 ladainha, eu vou dizer, nossa, essa não é uma doença tão grave. Por outro lado, ao observar Teófilo Otoni, que está praticamente do lado, tem mais de 900 casos no mesmo período. Então, um dos riscos da epidemiologia de campo é esse. Eu estou analisando uma cidade e posso, por vezes, entender que aquele problema local é geral. Em outras palavras, eu corro um sério risco de generalizar aquilo que eu estou vendo. Por isso, ao utilizarmos a epidemiologia de campo, ela deve garantir um balanço adequado entre a necessidade de uma resposta rápida, mas essa resposta rápida precisa ser tecnicamente embasada, ela precisa ser científica. Ou seja, não basta apenas eu olhar para a minha cidade, ou para a localidade que eu estou analisando, ou para o bairro, ou para aquele grupo específico de pessoas reduzido, e desconsiderar o que acontece no macro. Isso é muito importante, porque ao fazer isso eu desconsidero a ciência. Bom, há um imperativo neste caso de investigar para poder intervir e prevenir casos. Ou seja, a epidemiologia de campo está muito próxima da epidemiologia investigativa. A grande diferença é a epidemiologia de campo é o trabalho específico de campo. A epidemiologia investigativa engloba aquilo que eu faço no trabalho de campo e ela contempla também as análises daquilo que eu estou enxergando. Enquanto a epidemiologia de campo, repito, ela se refere somente ao trabalho feito em campo. O sucesso de uma típica investigação de campo, que depende da memória e lembrança das pessoas sobre circunstâncias de sua vida cotidiana, requer que a coleta de dados seja o mais próximo possível da ocorrência do evento. Por exemplo, imagine que eu esteja investigando um surto de diarreia num determinado grupo que estava no casamento. Para eu tentar entender o que aconteceu aquilo, é necessário que eu conte com a lembrança das pessoas, com onde elas estavam, se elas comeram algo diferente, se elas beberam algo diferente. E por isso, para que esses detalhes não sejam perdidos, quando eu vou fazer esse tipo de análise, eu preciso ter feito o mais perto possível do evento que ocasionou aquela doença. Vocês devem se lembrar perfeitamente que a Covid-19 no Rio de Janeiro ela foi disparada em um casamento. Só que, para entender como isso aconteceu, você tem que contar com a lembrança das pessoas para tentar identificar se havia um caso importado, se havia alguém que tinha vindo do exterior e não tinha feito quarentena, o que efetivamente ocorreu naquele caso. Só que para isso você tem que fazer o mais perto possível da ocorrência daquele evento, para que não haja distorção da realidade, para que não haja uma distorção daquilo que efetivamente aconteceu. A janela de oportunidade para executar a investigação pode se limitar a umas poucas horas ou dias. Por exemplo, imagine que as pessoas foram a casamento e todas elas voltaram enjoando ou vomitando. Se esse enjoo passa em poucas horas, se esse enjoo passa em 2 dias, significa que você tem esse tempo para tentar identificar o que causou essa doença, o que causou esse estado de saúde, a fim de evitar que ele se repita. Por fim, e não menos importante, eu vou perpassar a epidemiologia descritiva, muito embora nós voltaremos a ela no momento mais oportuno. Bom, então só para dar os primeiros detalhes, a epidemiologia descritiva é a descrição detalhada da ocorrência de eventos relacionados à saúde nas populações. Em outras palavras, toda vez que eu estou descrevendo as causas, qual é o grupo de risco, quem são os mais suscetíveis, o que aconteceu, essa descrição pormenorizada de uma doença faz parte desse ramo da epidemiologia que chamamos de epidemiologia descritiva. E justamente porque um dos objetivos é conhecer padrões gerais no comportamento de uma doença e identificar subgrupos populacionais mais vulneráveis. E nesse sentido, nós lançamos mão de estratégias analíticas que têm como principais elementos a distribuição temporal
espacial e segundo atributos pessoais. É aqui que nós verificamos quanto tempo uma doença leva, em quanto tempo ela evolui, se uma doença ela está regionalizada, ou seja, ela afeta somente uma determinada região, o que pode caracterizar como surto, epidemia ou pandemia, quando atinge vários países. E, além disso, é a epidemiologia descritiva que se preocupa em descrever exatamente quais características tornam uma pessoa mais suscetível a uma determinada doença. As investigações de cunho mais descritivo configuram um arsenal metodológico fundamental para a compreensão de problemas de saúde. Ou seja, no momento em que eu descrevo uma doença, eu consigo construir ferramentas para tratá-la de maneira mais eficiente. Mas, novamente, para isso, eu preciso descrevê-las adequadamente. Por isso, é que nós destacamos a necessidade de se atentar para a qualidade do processo de obtenção de dados, em particular quando sistemas de informações de saúde são utilizados como fontes de dados das pesquisas. Para vocês entenderem como isso é importante, no caso da Covid-19, nós estamos utilizando boletins epidemiológicos fornecidos pelas secretarias estaduais ou pelas secretarias municipais de saúde. E há um fato que está ocorrendo, que é o que nós chamamos de subnotificação, que é quando você notifica uma doença por aquilo que ela não é, ou você deixa de dar detalhes que caracterizam a doença. Então, no estado de Minas, por exemplo, foi observado uma explosão no caso de síndromes respiratórias agudas. Há uma grande desconfiança de que tudo isso na realidade seja Covid. Mas você tem que perpassar esse problema, porque afinal de contas, como você não está fazendo testagem, a única fonte de dados que você tem são os dados registrados por essas secretarias. Além disso, esse ramo da epidemiologia examina como a incidência, ou seja, como os casos novos ou como os casos existentes de uma doença, como é que eles variam de acordo com determinadas características, que podem ser sexo, idade, escolaridade, renda, dentre outras. Por exemplo, no caso da Covid-19, é nesse momento que você vai identificar o que nós chamamos de grupo de risco. Então, como você viu, no vídeo de hoje nós trabalhamos um pouco os conceitos gerais da epidemiologia, bem como algumas áreas de atuação e usos deste ramo da medicina. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e faz o famoso cucocô. Curte, comenta e compartilha. Por hoje é só. Até a próxima!